Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa oficina, um momento de aprendizado direto com profissionais especializados que vão dividir seus conhecimentos e ensinar novas técnicas, saberes e fazeres. Afinal, aqui estamos sempre prontos para aprender, discutir e desenvolver novas habilidades. Esse espaço é uma iniciativa do Projeto LabFaz, com fomento da Secretaria de Turismo, realização da ONG Acesso e apoio do Backstage Brasília e Infino. Guia LabFaz para as novas práticas e convivência. Desligar o microfone, fique atente. Ao entrar na sala, desligue o seu microfone e abra sua câmera. Respeitar a inscrição. As aulas têm um momento de perguntas e inscrições para a fala. Todos têm interesse em compartilhar suas dúvidas e experiências. Por isso, é importante respeitar a ordem das inscrições. Quando quiser falar, se inscreva ou levante a mão pelo aplicativo Zoom. Não interrompa as falas, principalmente das minas. Se precisar falar, se inscreva, levante a mão e espere ser chamado. Vamos respeitar as falas de todos os alunos presentes, sem cortar ou interromper alguém. Quando tiver uma mina ou pessoa não binária falando, deve-se ficar ainda mais atente. Se houver uma interrupção, não se justifique. Apenas pare e deixe a pessoa continuar. Cuidado com o tempo de fala. As perguntas são essenciais para o desenvolvimento da aula. Por isso, quanto mais perguntas, melhor. Tente ser breve em sua troca. Respeite o tema da aula. Todos gostamos de aprender cada vez mais, porém é importante evitar sair do tema da aula quando for fazer sua contribuição. Respeite os professores. A sala de aula é uma grande troca de conhecimento. Professores também precisam ser respeitados, pois todos estão aqui em constante aprendizado. As aulas são gravadas. Caso perca uma parte da atividade, você terá acesso a esta no YouTube do LabFaz, junto com muitas outras. Aproveite para ver outros conteúdos. Guilherme, passo a palavra para você, meu querido. Ligando meu microfone. Então, pessoal, boa tarde para todas e todos. Mais um dia de conhecimento, de troca de informação, onde eu espero poder contribuir com vocês, com as dúvidas. Não está espirrado. E é isso. Então, desculpa, gente. Vou compartilhar minha tela. Deixa eu ver onde eu parei. Aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Maravilha. Vamos apresentar. Então, o dia de ontem foi para a gente entender duas coisas que são fundamentais nessa questão. Primeiro, inovação não é uma questão tecnológica. Não é porque você tem alguma coisa de base tecnológica que você está fazendo uma inovação. Não necessariamente. Inovação está relacionada à ação. E qual a ação? A ação de ter feito sucesso e de ter vendido no mercado. Eu tenho um exemplo maravilhoso nessa questão da diferença de criatividade e inovação. Teve um produto, não sei se vocês conheceram, mas era um rolo de papel higiênico. Você botava um capacete, tinha um negócio de papel higiênico aqui para você tirar o papel higiênico e quando você precisasse limpar seu nariz, você estava lá com papel higiênico ali pronto. Excelente. Vendeu? Não. Vendeu nada. É uma inovação? Não, não é uma inovação. Foi uma coisa muito criativa, mas não teve nada além de criatividade. A inovação, ela precisa efetivamente trazer a ação, e essa ação é a ação de venda, de aceitação no mercado. Então, com isso eu mostrei que existem vários tipos de inovação. A inovação mercadológica, a inovação de produto, a inovação de marketing, a inovação organizacional. Então, existe um manual chamado Manual de Oslo, onde quem quiser entender, de fato, os conceitos da inovação, o que é, o que não é, o que é uma inovação disruptiva, o que não é, eu recomendo bastante, o Manual de Oslo.
Para a gente, o que é importante? Importante a gente entender que a gente precisa construir um ambiente favorável à inovação. Então, vocês como empreendedores, donos de empresa, vocês não podem ter um ambiente aonde não seja favorável à inovação, aonde as pessoas vão tentar falar alguma coisa e não existe um ambiente, a receptividade desse tipo de ideia. Porque muitas vezes, por isso que a gente trabalha com algumas técnicas, por exemplo, o famoso brainstorm, também conhecido como o Toró de Power Pitch, que é o quê? Você faz uma reunião e aí as pessoas vão colocando as suas ideias e essas ideias não podem ser cerceadas. Se a gente fica dificultando a ideia, o processo criativo também vai ser dificultado. Porque o que acontece? Na próxima vez que ele tiver uma ideia, ele vai julgar. Será que essa ideia vai ser julgada como mais ou menos? Será que vale a pena eu dizer essa ideia? Então, muito cuidado quando vocês constroem um ambiente de tentar deixar livre as ideias. As ideias precisam fluir, as pessoas precisam contribuir. Elas não podem ter medo de dizer as coisas. Então, a ideia é que você tenha, que você favoreça esse ambiente de inovação. Beleza. A outra coisa que a gente viu, já partindo para a questão do empreendedor, é que existe uma diferença entre empresário e empreendedor. O empresário é aquele que simplesmente é dono de uma empresa. O empreendedor, ele conquista as coisas que ele está buscando. Ele transforma realidades, ele vai atrás de sonhos. É uma coisa um pouco diferente de simplesmente ser dono de empresa. Só que o mais importante da gente perceber é que para ser empreendedor, não necessariamente você precisa ter conhecimento técnico. Não é isso. Isso é bom para um empresário. Para um empreendedor, o comportamento é muito mais relevante como fator de sucesso do que simplesmente o conhecimento técnico. Então, é muito importante a gente começar a entender, poxa, se para empreender eu não necessariamente preciso ter conhecimento técnico, eu preciso trabalhar o meu comportamento. E essa série de comportamentos do empreendedor é que eu venho mostrando desde ontem. São muitos comportamentos, acho que são 13 comportamentos, que são que em pesquisa descobriram que na maioria dos empreendedores de sucesso, eles também tinham esse conjunto de comportamento. Então, dentro de uma das características também do comportamento empreendedor está a persuasão e a rede de contatos. Vocês já devem saber, você já deve ter conhecido aquele amigo, aquela pessoa que o cara é muito persuasivo, ele conquista tudo que ele mais ou menos fala, sabe? Esse cara, ele tem uma característica de comportamento, a persuasão. E o empreendedor precisa também ter isso como característica. A persuasão, você ser um cara persuasivo, é você levar a gente em cima de uma ideia. E aí, a empresa que tem um propósito, a empresa que tem um porquê, uma razão de existir, que ela tem uma empresa que consegue aliar a sua própria ideologia com a ideologia do seu público-alvo, ela está com a faca e o queijo na mão. Então, a persuasão é para quê? Para você formar a rede de contatos, para você despertar e conquistar corações e mentes. Essa, de fato, é a verdadeira ideia do empreendedor. É o líder.
É o cara que ele desperta nas pessoas sentimentos, ele conquista corações, as pessoas vão seguir as coisas que ele está dizendo e vão seguir porque ele tem autoridade, que as pessoas acreditam. Não porque as pessoas... Não é porque ele é o chefe. O chefe está na empresa. O empreendedor é o líder. É o cara que, de fato, inspira. A função do líder, antes de tudo, é inspirar. Então, para você fazer, tem que utilizar estratégias deliberadas para influenciar ou persuadir pessoas. Tem muito livro, muito material sobre a persuasão. É uma característica. O vendedor tem que ser persuasivo, o empreendedor tem que ser persuasivo, muita gente tem que ser persuasiva para conseguir ter sucesso, né? E é melhor que a persuasão seja porque você conquistou corações e mentes do que por outro motivo. Então, o empreendedor conta com as pessoas-chave como agentes para alcançar o objetivo. O empreendedor consegue perceber que existem pessoas que são o que a gente chama de parceiros, que são as pessoas que vão, ou fornecedores, que vão ajudá-lo a entregar a proposta de valor para o cliente dele. E ele consegue entender, consegue localizar quem são esses agentes. E consegue persuadir os caras e consegue trazer os caras para junto dele para realizar. Então, ele age para desenvolver e manter essas relações comerciais. É muito importante entender esse conceito de negócio, que é o quê? No meio, eu tenho a minha proposta de valor. O que eu entrego de valor, de verdade para o meu cliente? Não são meus produtos e os meus serviços. É aquilo que o meu cliente entende como valor. Então, eu tenho a proposta de valor no centro. Do lado direito, eu tenho meu segmento de clientes que eu preciso entregar a minha proposta de valor. Certo? Mas, no lado esquerdo, eu tenho o meu parceiro, que aí é muito mais do que um simples fornecedor. O seu parceiro, ele ajuda você a construir e entregar a sua proposta de valor. Então, uma frase aqui embaixo do Almir Klink: a liderança existe quando há um movimento em direção a um objetivo. E isso é muito característico nas empresas, onde você percebe que as pessoas estão cada um indo para um lado. E não percebe que o foco tem que ser o resultado. A direção tem que ser o objetivo. Mas quem constrói esse caminho? Quem leva, quem faz a persuasão para conseguir fazer as pessoas mudar de comportamento para determinado objetivo? A coisa mais difícil é mudar pessoas. O relacionamento com as pessoas em negócio é o momento mais complexo. Então, ele tem que agir para desenvolver e manter essas relações. Então, independência e autoconfiança. Esse é um outro comportamento, uma outra característica do comportamento do empreendedor. Porque errar faz parte da natureza de qualquer ser humano. Fazer dos erros uma oportunidade para se tornar melhor é da natureza do empreendedor. Então, eu disse isso ontem, o que mais se diz hoje no crescimento dos negócios é exatamente isso. Não planeje muito distante. Planeje curto. Erre rápido, mude rápido. Então, a ideia é que o erro faz parte. O empreendedor, ele também corre riscos calculados, né? Para isso, a gente erra. Fazendo isso, eventualmente erra. Só que se a gente fizer um grande planejamento e fizer um erro gigantesco, é muito pior. Então, a ideia é que a gente consiga fazer um planejamento pequeno
e aonde você erre pequeno e mude rápido. O empreendedor ele busca autonomia em relação às normas e controle dos outros. Então, se alguém chega e fala, isso não é possível. E isso eu posso citar o exemplo do Steve Jobs. O Steve Jobs, que é o empreendedor da Apple, e a história do Steve Jobs na Apple é muito interessante. O Steve Jobs foi um dos fundadores, junto com o Wozniak, que era um outro cara. Montaram, lançaram o Apple I, Apple II. Ganharam muito dinheiro, ficaram ricos. Aí o Steve Jobs acabou saindo da Apple porque a Apple tinha crescido muito e ele não estava se adaptando a diretoria não estava se adaptando a ele. Tiraram ele, beleza. Ele foi e montou a Pixar, que fez uma série de filmes, até o momento que a Apple estava quase quebrando e ele foi chamado para voltar na Apple depois que ele já tinha tido sucesso da Pixar, com o filme Toy Story, Procurando Nemo, que são os dois filmes iniciais. E aí ele volta para a Apple e recupera a Apple. Ele buscou muito essa autonomia em relação às normas e esse controle que aconteceu. Ele acreditava que para o ambiente também ser um pouco... lembra do ambiente favorável à inovação? Ele tem que ter também um pouco de liberdade. Né? Precisa entender como é que funciona isso. E essa autonomia, essa capacidade de você enxergar as coisas por outros pontos de vista é muito importante. E isso demonstra a independência e a autoconfiança. Então, quando ele acredita na ideia, mantém seu ponto de vista mesmo diante de resultado abaixo do esperado. E aí a gente precisa entender exatamente essa relação. A gente vai errar, a gente não pode achar que o erro é uma derrota. O erro é uma oportunidade da gente entender melhor como a gente tem que acertar. O erro é uma informação que a gente vai ter que ter para descobrir como não fazer de novo. Mas se a gente acredita de fato no potencial daquilo, a gente vai até quando não começa bem. E aí é muito importante a gente ter essa resiliência de não achar e que as pessoas falam muito, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Você tem que ouvir isso, mas ouvir criticamente. Não ouvir não vai dar certo porque as pessoas não entenderam, elas não realizaram, talvez seja uma falha de comunicação, ou não vai dar certo porque aquilo ali de fato não tem negócio. Então, acreditar na ideia e buscar a realização, mesmo que de fato algumas dificuldades aconteçam, são oportunidades para você melhorar o seu caminho. O empreendedor expressa confiança na sua própria capacidade de completar uma tarefa difícil ou enfrentar desafios. Porque isso eu tenho certeza que vocês sabem. A vida do empreendedor no nosso país, no Brasil, é uma vida cheia de desafios. Então, antigamente, você tem um conceito atual de startup. Vocês já ouviram falar em startups, né? São as empresas de base tecnológica que estão novas no mercado. Tem várias startups. E o conceito da startup é o seguinte: é uma empresa que vai operar dentro de um ambiente incerto. Bom, eu já começo a desconfiar que a gente aqui no Brasil, quem monta empresa no Brasil, está num ambiente incerto. A gente vive hoje, mais do que nunca, a modernidade líquida descrita por alguns pensadores, por exemplo, o Zygmunt Bauman, que dizia que a realidade agora, a gente nem sabe o que é mais verdade, a gente nem sabe mais quais são as barreiras geográficas do mundo, né? Então, tá tudo muito líquido, tá tudo muito difícil de você segurar. Isso impõe uma série de desafios.
e também impõe uma série de oportunidades. O ambiente externo a gente sempre tem que olhar com esse olhar. Oportunidades e ameaças. E aí eu trago uma história curiosa que a gente no empreendedorismo sempre conta. Tinha uma empresa que fabricava chinelos, né, bem lá na Ásia, não sei o quê e tal, aí descobriu uma ilha que quase ninguém conhecia, distante, não sei o quê. Aí mandou 2 vendedores lá. O vendedor, que é aquele que era mais otimista, e trouxe o vendedor que era o mais pessimista. Deixou os dois lá no final de semana, pagou tudo, para eles entenderem como é que funcionava o mercado lá. E aí aconteceu um fato curioso. O pessimista ligou para lá e disse: chefe, não adianta a gente vir para cá. Aqui ninguém usa chinelo. E o otimista ligou para lá e disse: chefe, a gente tem que vir para cá imediatamente. Aqui ninguém usa chinelo. Então, a maneira que você olha, a maneira que você expressa sua confiança, e o empreendedor precisa muito desse olhar, diz tudo. Então, um pode olhar aquilo ali como não tem mercado, aqui ninguém vai saber, ninguém usa, ninguém conhece. Não tem. Outro vai dizer, não, aqui tem, aqui é o mercado, porque ninguém usa, ninguém tem. Então, a frase, não é a montanha que conquistamos, mas a nós mesmos. Então, sempre quando eu vejo essas pessoas que ficam fazendo esses desafios de escalada no Everest, não sei o quê, pô, você fica pensando, será que não tem um jeito mais tranquilo da pessoa, de repente, testar a própria confiança? Vamos falar agora de empreendedores de sucesso. O que eles fazem? Quais são? O que eles têm em comum? Eles fazem a diferença. O empreendedor de sucesso faz a diferença. A gente sabe quem é em cada segmento. Ele é um cara dinâmico. Ele está acostumado a essa realidade atual da modernidade líquida, que às vezes, no mesmo dia, o mundo é uma maravilha, daqui a pouco o mundo é uma desgraça, daqui a pouco o mundo melhorou, daqui a pouco piorou de novo. Então, ele precisa ser dinâmico para conseguir enfrentar essas situações. Ele precisa ser criativo. E aí é uma vantagem da gente no Brasil. A gente aqui é criativo. A gente tem que conseguir transformar a criatividade em inovação. A criatividade, eu acho que ela acontece muito mais pela nossa própria história. A gente teve que viver de forma criativa. É o método se vira nos 30. Né? Então, é isso. Então, a gente tem que ter a criatividade, tem que resolver problemas com criatividade, fazer as mesmas coisas que outros fazem com mais criatividade e menos custo. Tem que entender e trabalhar em equipe. E aqui eu vejo um dos grandes problemas para os negócios, né? Formar a equipe, achar alguém para a equipe. O empresário, às vezes, tem a ilusão que ele vai achar o cara perfeito. Não. Ele fica buscando as pessoas perfeitas. E eu te falo com toda certeza, se o cara fosse muito bom mesmo, mas muito bom, ele não estava pedindo emprego para você. Ele estava fazendo uma outra coisa. Ele estava fazendo a diferença. Então a gente vai lidar com as pessoas que são medianas. Todo mundo é mediano. Todo mundo tem uma média. O que a gente precisa fazer? Identificar quem tem pontos fortes, o que interessam a gente, né? E principalmente tentar ensinar, tentar passar, tentar ser um líder de verdade, onde você inspira corações e mentes. E trazer essa pessoa para o seu lado como uma equipe.
eu já trabalhei em várias empresas, quer dizer, já trabalhei como consultor em várias empresas, onde eu via nitidamente. Se o empresário falasse tal coisa, as pessoas iam e abraçavam a ideia. Ao mesmo tempo, eu já vi equipes que, se o empresário falava tal coisa, a equipe inteira fazia o contrário. Porque o cara não inspirava ninguém. Então, formar uma equipe, ter uma equipe, é uma das coisas mais difíceis e mais valiosas que você pode fazer. Todo empreendedor de sucesso é um cara motivado. Ele acorda todo dia sabendo o que ele tem que fazer. Ele não vai se derrubar facilmente pelas dificuldades, porque ele sabe que as dificuldades vão acontecer todos os dias. Não tem essa de achar que o mundo do empreendedor é uma maravilha. Ele tem a maravilha, ele tem um momento de realização? Tem. Mas na maioria dos casos, muitas vezes, é mais trabalho, é mais raça. Então ele tem que estar motivado, ele tem que acreditar muito no que ele está fazendo. E quando ele acredita, quando a gente acredita, gente, vocês devem trabalhar dessa forma. Eu tenho quase certeza que a maioria que está aqui, ninguém está fazendo isso porque está querendo ficar rico, eu acho. Ou pode tentar, mas querendo ficar rico dentro da coisa que gosta, dentro da motivação. Vocês estão aqui porque vocês têm uma motivação. Vocês acreditam no que vocês fazem. Vocês gostam de fazer isso. E a gente, quando gosta de fazer o que faz, é um perigo, porque a gente fica fazendo isso o dia inteiro. E, às vezes, trabalha mais do que podia, mas porque está motivado, né? Agora, o empreendedor de sucesso, gente, ele é um cara que tem uma rede de contatos. Um networking, que a gente chama, né? Uma rede que ele é um cara que tem agenda, que tem os contatos, que quando fala alguma coisa ele lembra de alguém. Quando alguém precisa de alguma coisa, lembra dele. É chamado para as coisas, chamam para muitas coisas. E no mundo da música, eu percebo muito isso, principalmente dos DJs. O cara não vai em evento nenhum, não vai em lugar nenhum. E fica achando, não estou sendo chamado para lugar nenhum. Claro que você não está sendo chamado. Você não está fazendo o mais importante que precisa fazer, que é fortalecer os rolês, fazer networking, ajudar as pessoas também, sabe? Não é ficar sentado lá esperando, vai aparecer um monte de data aí, sabe? Não é assim. Precisa trabalhar isso. Então você precisa comparecer, fortalecer os rolês das pessoas que estão no seu círculo para você também ser fortalecido. Precisa, gente, explorar as oportunidades. E isso aqui é uma coisa que, quando o cara é empreendedor, ele é um dos caras que mais fica atento nas novidades e quando ele percebe alguma coisa, ele já atuou. Eu tenho certeza que nessa pandemia, muitas pessoas do nosso segmento, da economia criativa, sofreu muito. E teve alguns que exploraram algumas oportunidades. Dentro da dificuldade, né, o japonês diz muito isso, embora a gente não leve muito a sério. A diferença de você criar e crie e crise é uma letra S. Né? Então, a gente tem essa criatividade porque a gente sempre está em crise. Né? A crise leva a gente a ser criativo. E a crise também tem que levar a gente a saber explorar as oportunidades. Eu percebi que alguns negócios tiveram um boom muito forte na pandemia. Outros caíram. Então, qual é o papel da gente ficar atento? E ter essa visão. É entender, isso aqui, cara, se eu trabalho, porque às vezes o negócio começa normalmente de um desses três fatores, né? Ou é uma coisa que você tem um conhecimento profundo, ou é uma coisa que você identificou que existe uma oportunidade, ou é uma franquia que você está comprando e está fazendo. Quando
o empreendedorismo por oportunidade, principalmente não por necessidade, né? Oportunidade, você sabe muito bem fazer alguma coisa, ou você identificou uma questão não atendida, isso é uma oportunidade, ou quando você comprou uma franquia. De qualquer forma, você tem essa visão de falar, olha, isso aqui vai ser sucesso. Um exemplo clássico eu posso dar. O cara que trouxe a paleta mexicana para o Brasil, ele ficou rico. Veio muita gente depois. O cara que trouxe aquele iogurte, Yogo Berry, o cara que trouxe o food truck, são pessoas com visão, ou porque copiaram alguma coisa, pode ser também, mas não deixa de ter uma visão. Imaginar, isso aqui deu certo lá, vai dar certo aqui. Vou copiar. Essas pessoas tiveram essa visão da oportunidade, exploraram a oportunidade e conseguiram faturar. E tem gente, por exemplo, a paleta mexicana, o próprio Hugo Berry, o food truck até ficou, né? O food truck ele continuou. Mas a paleta, não sei onde tem mais paleta. Assim. Eles viraram vendedores de sorvete mesmo. Não vendem mais só paleta. Esse do iogurte, para mim, acabou. Eu não vejo mais. Deve ter por aí, mas eu não vejo. O que veio de gente, dava muita aula disso, né, de modelo de negócio e tal. Tinha dia que minha turma tinha 15 pessoas. Eu perguntava o negócio de cada um. Pelo menos 10 eram food truck. Vou abrir um food truck, não sei o quê. E agora, com o iFood, você deve ter triplicado, quintuplicado, não sei. Teve gente que não ganhou dinheiro, mas o cara que teve a visão de começar o negócio, esse ganhou. E aí, gente, é claro que precisa de quê? De paixão. Eu tenho um cara que eu gosto muito de ver, um professor, Clóvis de Barros Filho, e ele fala que os filósofos, cada um chama isso de um jeito, né? Paixão, vontade de agir, tudo. Então, isso tem que estar dentro de você. Se isso não está dentro de você, isso é um pouco mais do que só a motivação. Né? Isso é mais forte ainda. Vai ser mais difícil você conseguir chegar. Então, entender que precisa dessa série de características, né, que é a grande sacada. Saber correr risco. Dificilmente um empreendedor chegou em algum lugar sem ter corrido algum risco. Agora, esse risco, ele precisa ser calculado. Ele não pode ser o, o jogo do milhão, assim, arrisca tudo no jogo do milhão. Que você, tipo assim, é o jogo do arrisca tudo. Não, não pode ser isso. Eu conheço muito empresário, já vi muitos negócios que o cara tinha um dinheiro X para montar um negócio. Aí ele montou o negócio, reformou a loja, fez tudo e abriu. Na hora que ele abriu, ele viu que o dinheiro dele inteiro foi. Ele está num risco muito grande. Isso não é um empresário. Quer dizer, isso não é um empreendedor. Ele vai ser um empresário, talvez um empresário de insucesso. Mas ele não teve uma visão empreendedora, né? Ele correu um risco além do que deveria. Precisa ter um certo grau de organização. Ele pode ser um cara de muitas ideias? Pode. Mas, em algum momento, as coisas precisam estar muito claras. O planejamento precisa estar muito definido. O caminho tem que estar bem escrito para as pessoas saberem o que tem que ser feito. Saber fazer é importante também. Não é só ter ideia, é saber fazer. E a organização, nesse aspecto, ajuda muito a você realizar as coisas. Eu gosto muito de trabalhar com planilha. Eu acho que planilha me deixa com a visão do todo. Então, eu me organizo muito nas atividades em planos de ação, que é uma coisa que eu vou mostrar para vocês.
como é que é um plano de ação, o que eu tenho que considerar num plano de ação, como é que eu faço um plano de ação. Planejamento, né? O planejamento é aquilo. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde vai, ônibus errado não faz diferença. Você pode ir. É um ensinamento que tem no livro da Alice no País das Maravilhas. Que ela está perdida na floresta, encontra o gato e pergunta o gato qual é o caminho para a saída e como é que ela faz. O gato, você sabe para onde você está indo? Não sei. Então, você pode pegar qualquer caminho. Não faz diferença. Se você não está sabendo para onde vai, pode qualquer caminho. Precisa ter conhecimento. Você precisa conhecer o seu negócio de cabo a rabo, precisa conhecer o seu produto, precisa conhecer como funciona o seu serviço, precisa conhecer como é que o seu cliente funciona, o que o seu cliente gosta, o que o seu cliente valoriza, quais são os medos do seu cliente, precisa ter um conhecimento do mercado que está atuando, como é que está o mercado atual, precisa fazer uma pesquisa no Google Trends. Quem não conhece o Google Trends, você pode fazer uma pesquisa e comparar com uma outra coisa. Por exemplo, eu posso comparar Nike com Netshoes. Vamos saber como é que estão as pesquisas. Eu posso saber se jardim vertical e paisagismo, quais são os que estão mais crescendo ao longo do tempo. Isso tudo é conhecimento. E o conhecimento, junto com a técnica e junto com o comportamento, é o que vai fazer a diferença. Mas precisa também muito dessa visão de liderança. Eu tenho batido muito nessa tecla porque isso de fato é importante. Ser o líder, ser autoridade, exercer autoridade sem coerção, na base da paixão, na base do respeito, do comprometimento, faz você ser um cara diferente. E a gente tem, no Brasil, poucos caras que dirigem empresas que são verdadeiros líderes. Poucos. A maioria são chefes. E o líder é aquilo que eu falei para vocês. O líder, ele leva as pessoas em cima de uma ideia. Ele tem essa persuasão. As pessoas acreditam nele. E você precisa ser um líder. Então, será que empreendedorismo, gente, o cara que é um grande empreendedor é sorte? Só a sorte leva alguém a ter uma vida de sucesso? E embora eu ache que a sorte exista, né? E a sorte pode ser também uma série de fatores que você trabalhou e que de repente parece que é sorte, mas não é, é o seu trabalho. Só que para o empreendedor, a sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. Aí é sorte. Quando você se encontra preparado, sabendo o que você tem que fazer, sabendo o seu papel, sabendo o que você tem que delegar aos outros e o que você tem que fazer para a coisa fluir, se você encontrou a oportunidade certa, aí você teve sorte. Aí você está com a possibilidade, talvez, de implantar aquilo que você acredita, aquilo que você acha que vai ter sucesso. Então, não acredite simplesmente na sorte. Esteja preparado e fique atento às oportunidades. Porque as oportunidades, às vezes, elas passam quando a gente não está preparado. E aí a gente deixa de ter um grande benefício de se dar bem, porque talvez não estivesse preparado naquele momento. Então, querer, gente, não é poder. Onde outros veem crise, problemas, caos, confusão, empreendedores enxergam oportunidades.
Como eu disse para vocês, saia da crise e crie. E logo o Szinho do cifrão, que é o S da crise, que falta em crie. Então, enquanto uns choram, outros vendem lenços. Esse é o pensamento do empreendedor. Oportunidades são possibilidades que, às vezes, passam poucas vezes, e quando passa, se você não sentou na hora no cavalo ali e pegou, ela talvez não volte mais. Muita gente se arrepende, às vezes, de não ter tomado algumas atitudes, de não terem assumido possibilidades. Será que eu posso correr algum risco? Será que eu posso correr um risco mais calculado? E esse risco calculado é o quê? Um plano A. Ah, não deu certo, eu tenho um plano B. Eu tenho alternativas. Eu faço um planejamento. Eu tento prever o que pode acontecer. Eu vi uma outra entrevista uma vez, muito interessante, do Olivier Anquier. Olivier Anquier é um padeiro, um cara que hoje deve ser um cara de restaurante, de padarias, um cara de negócio, um empreendedor. Ele é um empreendedor. Dando uma entrevista na CBN, antes da pandemia, né? Não sei como é que ficou depois. Mas antes da pandemia, o centro de São Paulo estava enfrentando uma crise muito grande. Tava poucas lojas funcionando, o ambiente meio ruim, não estava muito amigável. E ele decidiu montar uma grande padaria nessa região. E a mulher da rádio, da CBN, meio assim, mas vem cá, Olivier, você não acha que está muito arriscado fazer isso agora, nesse momento? Aí ele disse, não, eu adoro trabalhar na crise. Eu adoro trabalhar porque tudo fica mais barato. O ponto onde eu arrumei para montar a loja está mais barato. Os meus fornecedores estão me facilitando um monte de coisa. E o principal, o público. O público na crise, ele vai escolher muito bem aonde ele vai botar o dinheiro. Ele vai eliminar as coisas que não trazem valor, que não tem um valor para ele, e vai ficar só com o que tem valor. Então, se você na crise faz um negócio de fato que traz valor para as pessoas, um negócio que de fato mude a realidade das pessoas, na crise você também tem chance de prosperar. Então, como na crise as pessoas vão segurar o dinheiro, elas vão eliminar o que não tem diferencial, o que é o dia a dia, o que aí elimina e vai dar preferência para as coisas que são mais valorosas para ele. Então, é interessante a gente pensar que existe um esquema, um mapa para você pensar e seguir. Como é que seria isso? Você vai fazer o quê? Ah, eu tive uma ideia. Você teve uma iluminação, né? Beleza, tive uma ideia, isso aqui é legal. E aí, o que eu faço depois de ter uma ideia? Você começa a fazer o planejamento. Aqui eu costumo utilizar uma metodologia chamada modelo de negócios. O que é um modelo de negócio? É aquilo que eu falei para vocês, é entender um pouco da proposta de valor. O que eu vou fazer? Né? O que eu vou entregar de valor? Aí eu vou começar a pensar no meu público-alvo. O que eu estou fazendo? Eu estou pesquisando, eu estou planejando e vendo as oportunidades. Vou começar a desenhar meu público-alvo. Vou começar a desenhar meu canal de comunicação, meu relacionamento com ele. Aí eu penso, qual é a forma que eu tenho de receita para ele? É vender produtos, serviços? Aí eu vou pensar depois o quê? Quais são as atividades que eu tenho que fazer para essa minha ideia se concretizar? Quais são os recursos que eu tenho que ter? Recursos físicos, recursos humanos, recursos financeiros? E quais são os meus parceiros?
Se você faz um modelo de negócio, que é o planejamento, é a pesquisa, é entender as oportunidades antes, e o modelo de negócio é interessante vocês entenderem, ele é muito utilizado pelas startups. As startups precisam de financiamento. Ele, dificilmente, empreendedor, startup, vai executar o projeto inteiro, vai construir, botar em prática, antes de ter feito o modelo de negócio. E aí a gente pensa, o arquiteto não constrói uma maquete? A costureira não faz um modelo? Por que o empreendedor não pode fazer um modelo do negócio? Essa é a ideia. E aí o cara da startup, ele com o modelo de negócio na mão, porque o modelo de negócio, gente, é uma folha de papel. Você tem que saber explicar o seu negócio numa folha de papel. Falar assim, olha, meu negócio é tal. Eu forneço valor para o meu segmento de clientes de tal valor para o meu segmento de clientes. Eu me relaciono com ele dessa forma, os meus canais de atendimento são esses e minha fonte de receita é essa. Eu, para entregar essa proposta de valor, vou precisar de tais recursos. Vou fazer tais atividades e preciso de tais parceiros para entregar minha proposta de valor. Se você tem isso numa folha de papel e consegue mostrar para o investidor financeiro, o investidor vai falar, caramba, cara, aqui tem negócio. Eu vou botar dinheiro aí. Aí ele bota dinheiro, aí você executa. Aí você faz o quê? A construção. Vai pôr em prática. Você só vai pôr em prática algo que você modelou. Aí você vai fazer, depois do modelo de negócio, um plano de negócios, mas que é a forma escrita mesmo, né? Um modelo você modelou e depois você faz o plano para escrever, porque o plano vai servir, inclusive, se você eventualmente precisar arrumar parceiros, vai arrumar sócio, ele quer o que é o seu negócio? Você tem que mostrar para ele, eu tenho esse plano aqui, ó. Esse aqui é meu plano de negócio, é o que a gente chama de business plan. Esse aqui é meu plano de negócio. E aí, quando você está executando, pondo em prática, você fala, poxa, agora eu preciso fazer uma ação de promoção e marketing. Aí você vai lá no seu plano de negócios e vai entender, lembrar quem é o seu público-alvo. Você vai olhar qual é o tipo de discurso que você fala para esse público. Se é um discurso mais formal, é um discurso informal, qual é a maneira, qual é o tom que você utiliza na sua comunicação. Porque esse tom, essa maneira, esse posicionamento que você tem, isso tem que estar de acordo com o seu cliente, com o seu público-alvo. E aí, gente, vamos entender um pouco da importância da micro e pequena empresa. A gente chama de MPE, a micro e pequena empresa. No Brasil, representa quase 99% de todos os negócios. Só que desses 99%, eles representam 60 milhões de empregos. Porque as médias e grandes empresas, elas são pequenas na representatividade, porque em cada esquina tem um pequeno negócio, em cada esquina tem um MEI, né? Mas elas empregam bastante. As MPS, microempresas, devem representar 25% do PIB do Brasil. Então, o PIB é o Produto Interno Bruto. É a soma de todas as riquezas que a gente produziu no país. 25% delas vem das micro e pequenas empresas. E aí, gente, a gente precisa entender também que existem mortes prematuras nas pequenas empresas. A gente costuma ver lá no Sebrae que a gente tem uma taxa muito alta de abertura de empresas. Somos um país muito empreendedor. Só que se a gente não olha a taxa de fechamento, a gente vai ficar achando que o mundo é uma maravilha. E a taxa de fechamento é muito alta. Ela deve estar em torno de uns 30%, 40% hoje em dia. Já foi muito mais. Há 20 anos atrás, a taxa era de 80%, 60%. Acredito que ações como o Sebrae, outras ações do próprio governo para ajudar a cultura do empreendedorismo nas cidades, nos estados, ajudou também a diminuir essa morte prematura.
Mas quais são as principais causas? A gente precisa entender isso. E aqui eu te falo, uma das principais causas é desconhecimento do mercado. Aqui em Brasília a gente vê muito isso. Como é que é isso aqui? O cara era servidor público, aí o órgão público oferece uma demissão voluntária, o cara ir para casa e vai receber um dinheiro, e aí o cara vai e faz o quê? Vou montar um negócio. E aí teve uma época que eu atendia muito o cara que sentava no balcão assim, de empresa, né? No balcão do Sebrae, pedindo ajuda para a empresa. Aí o cara chegava para mim e falava: Guilherme, eu estou com dinheiro aqui, o que está dando dinheiro? Eu quero montar um negócio. Eu olhava para ele, mas você vai aceitar qualquer negócio? Qualquer negócio. Bom, padaria. Padaria está dando muito dinheiro. Você aguentaria o tranco de cuidar de uma padaria? Padaria é dia santo, feriado, domingo, véspera de Natal, véspera de Ano Novo. Está tudo aberto. O cara começa a trabalhar cedo e acaba tarde. Eu conheço porque já trabalhei em uma padaria e é um ritmo sinistro, né? E aí não adianta você ir para um mercado desse, né, principalmente o de padaria, que a padaria você tem que conhecer bem o mercado. Você pode olhar o número de padaria vendendo aí, deve ter um monte. Mas é para qualquer um? Talvez não. Tem que ser o cara que de fato goste, tenha paixão por aquilo. Tem gente que tem paixão por isso. Então, o desconhecimento do mercado é uma das causas de morte prematura de pequena empresa. Agora, um outro aspecto muito importante é a falta de capital de giro. E aí eu digo para vocês, o que é o capital de giro? É o dinheiro que você precisa ter em caixa para se financiar, para pagar suas contas. E aí, como eu já atendi muita empresa, o que eu vejo que a empresa às vezes falha? Nos controles financeiros. Muitas empresas não sabem nem quanto fatura. Não sabe se tem lucro, se tem prejuízo. Ela pega o dinheiro inteiro e bota no bolso. Não sabe o que está acontecendo. E aí, o dinheiro de investimento, por exemplo, eu preciso comprar máquinas, eu preciso comprar isso. Se você consegue, dentro do seu orçamento, fazer uma reserva de 5% como reserva de contingência e mais 5% como um capital que você vai usar no futuro, então você vai pegar 10% de tudo que entra, vai reservar 5% para alguma emergência e 5% você vai botando em algum investimento, quando você precisa investir, o seu próprio dinheiro é o mais barato. É possível fazer isso fácil? Eu sei que não é possível. Tem empresa que não consegue guardar nada, tá tendo que usar tudo. Mas eu já vi empresa, aquele caso, o cara montou um negócio inteiro. Aí ele tem um restaurante, o restaurante dele é muito caro. Aí, de repente, começa lá no cardápio. Não tem produto, não tem produto, não tem produto. Às vezes o cara está sem dinheiro para comprar o estoque dele. Uma outra causa, a concorrência. Uma concorrência mais ágil, com preços melhores. Você está lá naquela sua realidade difícil, tentando dia a dia lutar para baixar o seu custo, não consegue, não controla bem as finanças. E aí você tem um concorrente que faz controle financeiro, que tem uma equipe de marketing, que tem os custos de produção mais enxutos, que consegue oferecer um melhor preço, é um grande motivo para você morrer também. Desconhecimento técnico. O cara entrou naquele ramo que ele não conhece, aí não é só conhecimento de mercado, aí conhecimento técnico também, né? Ele não entende de finanças, não entende de gestão, e aí não entende de gestão de pessoas, ele precisa lidar com essas questões. Então, ele precisa de um conhecimento técnico.
Essa causa também, modismo. O modismo deve ter matado muita empresa. Quantas empresas de paleta mexicana devem ter morrido? Quantos food trucks? Uma outra causa, gente, é misturar essas duas pessoas, CPF e CNPJ, pessoa física e pessoa jurídica. São duas pessoas diferentes. Não misture esse dinheiro. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ter as 4 contas básicas. Contas a pagar, contas a receber, entrada de dinheiro e saída de dinheiro. Aí você vai na empresa, aí vem o filho do dono, ô pai, eu preciso comprar um tênis. Aí o cara abre o caixa, toma aí, ó. Aí vem o outro, eu preciso pagar a faculdade das crianças. Ele abre o caixa, ó, toma aí, ó. Ele está misturando o dinheiro. O dinheiro da empresa, ele vai para a empresa, para a conta jurídica da empresa. E a empresa faz um pagamento de prolabore, de um salário para o empreendedor. O empreendedor, ele vive de salário, de dividendos. Ele não pega o lucro da empresa e bota no bolso e sai comprando carro, casa, apartamento. Não é isso. Isso não é ser empreendedor. Uma empresa fale também por baixos investimentos em comunicação. Às vezes o empreendedor não entende que ele, de fato, precisa investir em comunicação, publicidade, marketing digital. Se não investir nisso, você está dando mais chance para a sua concorrência ser mais ágil. Claro, uma outra causa é o descontrole contábil e administrativo. Eu vejo isso todos os dias em 90% das empresas que eu atendo, porque são micro e pequenas empresas. Essa é a realidade. É um descontrole. O que é o descontrole contábil? Ele não consegue ter um demonstrativo do resultado do exercício, que a gente chama de DRE na contabilidade. Não consegue fazer uma DRE porque não alimenta os dados. Está descontrolado, não sabe se está tendo lucro, se está tendo prejuízo. E o descontrole administrativo é isso, você também não controlar estoque, não está sabendo o que está acontecendo, você está deixando tudo, nem as férias do funcionário, o ponto, está tudo indo sem você ter controle. Chega uma hora que isso vira uma bola de neve e isso pode estourar. Uma baixa qualificação da mão de obra, isso é uma coisa que acontece demais, gente. Mão de obra com baixa qualificação. É difícil, a gente vive uma realidade que o país tem carência de gente capacitada. Se for de tecnologia, então, aí que não tem gente mesmo. Nível de dívidas bancárias insustentável. Aquela história, você começou a ficar antecipando o recebível do cartão de crédito, que você tem para receber lá na frente. Você antecipou aqui, fez um empréstimo aqui para pagar aquele outro empréstimo, chegou uma hora que precisou de um agiota para pagar não sei o que do banco, e aí começou a virar uma bola de neve. Isso é uma causa de morte prematura. Então, causas das dificuldades e razões para o fechamento de empresas, gente. Aí pegamos aqui um ranking. Falhas gerenciais. Primeiro, no topo, falta de capital de giro. Só que é o seguinte, às vezes o empresário, eu já fiz muita pesquisa também, o empresário sempre vai falar que o problema dele é falta de capital de giro. O problema do empresário sempre é o bolso. Ele sempre vai dizer isso. Tanto que, o primeiro problema é falta de capital de giro e o terceiro é problema financeiro. O que eu penso nisso? Eu penso que o bolso do empresário ele reflete um problema gerencial. Por isso que o empresário vai e fala, meu problema, Guilherme, meu problema é só o bolso. Se eu resolver o bolso, eu resolvo todos os meus problemas. Mas não é verdade. Eu já atendi uma academia de ginástica que ela tinha 100 alunos.
Aí ela chamou o Sebrae para ir lá para a gente fazer um trabalho de marketing. E aí eu fui, olhei, a primeira coisa que eu falei, não, vem cá, mas você tem certeza que é marketing que você precisa primeiro? Eu tenho, Guilherme, porque eu tenho só 100 clientes e aqui cabem 500. Aí eu perguntei para ele, vem cá, mas você já está controlando financeiramente 100 clientes? Ah, não, Guilherme, não consigo controlar nada. Ué, mas se eu te botar 500, você vai quebrar o seu negócio. Como é que você vai controlar? Você não controla nem 100. Se com 100 já está o caos, com 500 vai estar como? Então a gente precisa fazer essa reflexão, que o bolso, na verdade, pode ser o reflexo. A segunda causa, que é interessante, carga tributária elevada. 2004 essa pesquisa. Não tinha, acredito eu, que ainda não tinha nem Simples e nem MEI nesse ano. Talvez tenha mudado essa realidade, né? Mas olha quais são as dificuldades. Falta de capital de giro, problema financeiro, ponto local inadequado, falta de conhecimento gerencial, falta de clientes. Isso é interessante. O meu problema é que não tem cliente. Peraí, mas você montou um negócio mesmo sabendo que não tinha cliente? Ah, não, eu montei um negócio, mas eu não sabia que não tinha. Mais grave ainda. Como é que você monta um negócio deixando de fazer o modelo de negócio para perceber que, olha, não existe cliente? Outra dificuldade, maus pagadores, e isso aqui é uma coisa que acontece demais no comércio. Eu chego para o cara e pergunto, aí, meu amigo, como é que tá as suas vendas? Ele, Guilherme, não estou vendendo muito bem, não. Ah, não, não. Por quê? Ah, a situação está difícil. Beleza. Aí eu pergunto para ele, vem cá, como você compra os seus produtos? Aí ele vai numa segurança, numa alegria, e fala, Guilherme, eu não gosto de ficar devendo. Eu só compro à vista e pago tudo na hora. Ah, legal, hein? Você compra tudo à vista. Como é que você vende? Aí ele fala, ah, Guilherme, aí ferrou. Eu só vendo a prazo, é 30, 60 e 90. Se você não tem capital de giro, se você não tem fluxo de caixa, talvez o seu negócio não consiga sobreviver nesse modelo, né? Então, recessão econômica no país é uma causa também. Instalações inadequadas, falta de mão de obra qualificada, falta de crédito bancário, isso é uma verdade. Falta de crédito bancário para o micro e pequeno empresário acontece mesmo. Então, aqui isso aqui é interessante, gente, só para a gente ver onde que o Distrito Federal está na taxa estadual de sobrevivência de NPE. Vendo que o máximo é o Espírito Santo, de 85%, e o mínimo é Roraima, com 49%, a gente vê o DF aqui, ó, com 81%, sendo que o Brasil, na média, está aqui em 78%. Então, estamos atrás de Minas Gerais, Sergipe, Piauí, Rio Grande do Norte, São Paulo, Paraíba e Bahia. Na frente de Rio de Janeiro, Alagoas, Paraíba, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Goiás e tal. Então, qual é a taxa de sobrevivência das micro e pequenas empresas por setor? É interessante a gente ver isso por setor. A indústria, a taxa de sobrevivência dela é a maior de todas. Até porque, para alguém montar uma indústria, gente, ele precisa, de fato, de mais planejamento. Acho que não se monta uma indústria assim do dia para a noite, sem pesquisar, sem entender, sem planejar bem. A taxa de sobrevivência no comércio já vai caindo, no serviço cai mais um pouco e na construção civil também vai caindo. Então, o setor de indústrias figurou como mais resistente ao encerramento das atividades entre as empresas abertas de 2005 e 2006, quando foi essa pesquisa, né? Foi um estudo que o Sebrae fez. No outro extremo está a construção civil, que é o que mais acaba. Então, os principais motivos, agora descritos pelo empresário, da mortalidade. E aquilo que eu te falei, o empresário às vezes não tem um diagnóstico correto do porquê que a empresa dele está falindo. Ele vai falar, o meu problema é o bolso.
falta dinheiro. E aí qual é a causa? 29% falta de clientes, 21% capital insuficiente, 5% concorrência, 7% burocracia e impostos. Já o Sebrae vê um pouco diferente. O Sebrae acha que o principal motivo é a falta de planejamento. E aqui eu trago para vocês um conhecimento que a gente, uma vez no Sebrae, trouxe uma equipe japonesa para o Brasil para ensinar um método chamado qualidade total. Qualidade total é um método criado lá no Japão para fazer produção. Ele é muito utilizado nas indústrias de automóvel, nas oficinas mecânicas, né? Esse segmento utilizou muito o conhecimento do método da qualidade total. E aí, a primeira coisa que a gente percebeu de dado é que no Brasil, quer dizer, no Japão, eles passam mais ou menos, em média, 70% do tempo fazendo planejamento e 30% do tempo fazendo execução. Você já pode ter pensado aí com você mesmo. E o Brasil? Como seria o Brasil? O Brasil, claro, passa 70% executando e 30% planejando. A gente não tem muito costume de planejar. E aí é interessante que aí a gente trouxe um japonês para ensinar qualidade total para as oficinas mecânicas do Brasil. E a primeira coisa que ele falou foi o seguinte, gente, o método qualidade total demora 5 anos para aprender. Aí já ficou todo mundo chocado. Não é 5 anos? É 5 anos. Aí você falava com ele só falava essa frase. Qualidade total, 5 anos. Qualidade total, 5 anos. Claro que na hora que ele foi apresentar a ideia, já veio o primeiro empresário lá atrás. Opa! Ô, rapaz, vem cá, ô, japonês, não dá para a gente fazer isso em 3? E o cara só repetia isso. Qualidade total, 5 anos. O que aquele momento ensinou para a gente, mostrou para a gente? Que a gente não está preparado para planejar. A gente vai fazer em 3 anos, vai correr o risco, não vai planejar direito, e depois vai ficar executando. Só que executar custa mais caro que planejar. Foi planejando mais e executando melhor que a indústria de carro japonesa quase quebrou a indústria de carro americana, com um movimento chamado toyotismo. A Toyota, eu não tenho um Toyota, espero um dia ter um Toyota. Se você comprar um dia um Toyota, o seu mecânico vai ficar completamente desapontado. Vai falar, porra, agora... Então, até logo, ainda que há uns 10 anos você volta aí, porque o carro não dá problema. É um carro feito no método qualidade total. Para o Sebrae, a não adoção de técnicas de marketing, lembra que tinha o baixo investimento em marketing, é um dos grandes motivos. E aí, cada empresa tem uma conta. Você pode investir de 1 a 10% do que você fatura em marketing, dependendo do seu segmento. Agora, se você não está botando nem 1%, talvez você precise colocar mais dinheiro no marketing. A falta de avaliação de custos e de fluxo de caixa. Tem muito empresário que não avalia o custo. Muito prestador de serviço, quem é prestador de serviço aí, não forma o seu preço de venda da maneira correta. Por quê? Porque não inclui as suas horas dedicadas ao serviço. Você não é comércio. O comércio, como é que é o comércio? O comércio, eu compro um produto do meu fornecedor, eu vejo quanto que ele me custou, olho os meus custos fixos e os meus custos variáveis. E o que seriam custos fixos e custos variáveis e quais seriam as diferenças dele? O custo fixo, gente, é aquilo que você vai pagar independente se você vendeu ou não, quanto você vendeu, se vendeu pouco, se vendeu muito. O seu telefone você vai pagar, a sua internet você vai pagar, a sua energia, se você não for uma padaria de forno elétrico, você vai pagar. Então,
Esses custos, independente se você vendeu 1.000, 10.000, você vai ter que pagar. E eles são considerados custos fixos. Fixo, gente, não é no sentido de ser o mesmo valor todo mês, não. Por exemplo, a conta de telefone, ela pode ter num mês um valor, no outro mês outro valor. A conta de energia num mês um valor, no outro mês outro valor. São parecidos os valores, mas não são o mesmo. Ela continua sendo um custo fixo. Agora, você tem comissão de venda, você tem uma loja de tênis. O vendedor ganha 1% a cada tênis que ele vende. Desculpa. Esse custo, gente, é um custo variável. Por quê? Quanto mais tênis ele vender, mais você vai pagar a comissão para ele. Então, o custo variável ele está totalmente relacionado ou ao processo de fabricação do produto, ou, se for o caso de comissão, ou a venda dele. Então, teoricamente, aumentar o custo variável não é um grande problema. É maior problema aumentar custos fixos. Porque o custo variável, quanto mais você produz, se eu sou uma padaria, a padaria que eu faço pão na energia elétrica. Então, a minha farinha é um custo variável. Já o papel higiênico que eu compro para pôr lá dentro dos banheiros dos funcionários é um custo fixo. Porque eu posso vender um pão ou vender 3 milhões de pães, o tanto que eu vou comprar de papel higiênico vai ser a mesma coisa, vai mudar pouco, é um custo fixo. Ele não vai alterar porque eu vendi mais pão, eu vou ter que comprar mais papel higiênico para funcionar. Não tem essa relação. É a mesma coisa. Se eu sou uma padaria, trigo, que é a matéria-prima do pão, o trigo, para mim, é um custo variável. Por quê? Quanto mais eu fabrico pão, mais eu uso trigo. Quanto mais eu uso trigo, mais aumenta o meu custo. Mas esse custo que aumenta é o custo variável. Ele varia acordo com a produção, com a quantidade de produtos que você fabrica. Então, o produto de limpeza vai ser custo fixo, mas talvez a manteiga que você usa na fabricação seja custo variável. O aluguel é custo fixo. A internet é custo fixo. A água é custo fixo. O gás, se você não usar para produzir, é custo fixo. Então, essa falta de entendimento do que são custos e de como se faz um fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber, entradas e saídas, você monta, olha, hoje eu tenho tanto para sair, mas tenho tanto para entrar. Amanhã tem tanto para sair, tanto para entrar. Se eu faço isso no mês, eu tenho o quê? Um fluxo de caixa. Eu vou saber que lá no dia 10 eu já estou com dinheiro sobrando na conta de pessoa jurídica. Então, já que a gente falou dos fatores para fechar, agora vamos falar um pouco dos fatores do negócio bem-sucedido. Precisa definir claramente qual será o negócio, produto, serviço e mercado. Qual? Qual é a proposta de valor? Qual será o tipo de cliente a ser atendido? Quais são os segmentos de clientes que eu estou preparado para atender? Qual será a forma mais legal, mais adequada, se tiver uma sociedade? Quais serão as necessidades financeiras para o novo negócio? Isso é importante. Se você cria um modelo de negócio, depois cria um plano de negócio, você vai dizer qual é a taxa de retorno do seu plano. Qual é também o que a gente chama de taxa de retorno e em quanto tempo o negócio vai ser pago. Payback
né? Que em quanto tempo eu vou receber de volta aquele dinheiro e qual é a taxa de retorno. Qual será o local adequado para o novo negócio? Eu preciso de um ponto. Esse negócio bem-sucedido, que tem um ponto excelente, ele tem mais chance de ser bem-sucedido por conta disso. Se você souber como administrar as operações cotidianas do novo negócio, você tem um fator crítico para ser bem-sucedido. Como administrar as operações cotidianas, como fazer a gestão do seu negócio. Como produzir bens e serviços dentro de um padrão de qualidade e custo. Se você consegue produzir os seus bens e serviços com qualidade dentro de um padrão de custo, você está com chance de ter um fator crítico bem-sucedido. Como obter conhecimentos profundos sobre o mercado e a concorrência? Eu, atualmente, recomendo para vocês o Google Trends, ou Google Trends, e o Google Ads, Google ADS. O que você vai fazer aqui? Pesquisa de mercado. O que é pesquisa de mercado? Eu vou identificar palavras-chave. Eu quero saber quantas pessoas buscam no Guará sushi delivery, barca de sushi, temaki, pizzaria, não sei. Eu vou descobrir nesse lugar, no Google, quais os volumes de busca. O que é o volume de busca? Quantas pessoas em Brasília buscaram pizzaria em Águas Claras no último ano, nos últimos 6 meses, nos últimos 3 meses? Não sei. Isso aqui, para que serve? Para vocês saberem qual é o, o caminho que você vai seguir. Por quê? Conhecendo sobre esse mercado, conhecendo esse profundamente o mercado e a concorrência, você vai conseguir ter mais um fator de sucesso. Como dominar o mercado fornecedor? É bom você ter um fornecedor que você tem uma relação muito próxima. No marketing, a gente trabalha mais ou menos com um conceito, no marketing não, na estatística, com o conceito 80-20. O que é esse conceito? Se você depende 80% do seu negócio de um único fornecedor, você está correndo um risco muito alto. Se você está vendendo 80% do seu negócio para um único consumidor, você também está correndo um risco. Então, você precisa dominar esse mercado fornecedor, sabendo que você precisa ter alternativas. Não dependa de ninguém 80% do seu negócio. O fator crítico é saber como vender e promover produtos e serviços. É saber utilizar a internet a favor. Saber utilizar as redes sociais, saber utilizar o Google. Encantar o cliente. Todo cara que tem empresa fator crítico de sucesso sabe encantar o seu cliente. Então, quero abrir uma empresa. Como começa? Quando, de fato, uma ideia vira uma oportunidade. Como eu vou saber isso? Você vai saber isso fazendo um plano de negócio. Porque o plano de negócio vai te dizer duas coisas. A rentabilidade e o tempo de taxa de retorno, a taxa de retorno. Em quanto tempo você recupera o dinheiro. Porque se você não faz um plano de negócio, como é que você vai saber se esse negócio é bom? Como é que você vai saber se, de repente, não vale mais a pena você pegar esse dinheiro e botar na poupança? É sério. Se o seu negócio está rendendo, tem um rendimento menor do que o da poupança, para que você vai correr um risco de montar um negócio que não vai render nada para você? Que vai render muito pouco. E por que é feito o plano de negócios? Por vários motivos. Um,
é um instrumento de diminuição de risco. Ao fazer o plano de negócio, o empreendedor estuda a viabilidade de um produto sob todos os aspectos. Eu disse o aspecto financeiro. Qual é o que você vai ver no aspecto financeiro num plano de negócio? Você vai ver a taxa de retorno, quanto que esse negócio me retorna se eu botar R$ 1.000. E você vai ver o tempo, né? O tempo que você vai ter o rendimento e o tempo. Porque se o seu negócio vai render pouco em 3 anos, sei lá, será que é um bom negócio para você botar dinheiro? É também uma linguagem de comunicação do empreendedor com ele mesmo. Sim, é um instrumento de reflexão sobre a empresa. Por quê? Quando você tiver dificuldade, cara, o que eu tenho que fazer? Qual é o rumo que eu tenho que tomar? É lá no plano de negócio que você vai pegar o seu norte, o seu rumo. Lá está escrito muito bem o que você tem que fazer. Qual é o seu diferencial do seu cliente? Quem é o seu cliente? Como você atende ele? Então, se você ficou na dúvida, lá você volta. Até você fazer reflexão. Será que esse negócio foi, de fato, o que eu sonhei? Outro, depois de feito, o plano de negócios indica novos caminhos. Entre eles mesmo, a desistência da ideia. Você fala, cara, isso aqui não vale a pena fazer. Se o seu Por isso que você tem que fazer, às vezes, um modelo de negócio antes. Você, com o modelo de negócio, já poderia perceber, será que isso aqui tem ou não tem negócio? Se tiver negócio, talvez a desistência dele no futuro seja pela inviabilidade financeira. Mas no modelo de negócio, você pode já ver, cara, esse negócio aqui não vai dar em nada. Não consigo nem achar um público-alvo interessado na minha proposta de valor. Não tem público, vai ser aquele negócio, cadê o cliente? Então, é importante fazer o plano, inclusive, até para desistir. Falar assim, não, cara, não vou fazer. Vou botar meu dinheiro em outro investimento. É um espaço, gente, que, sinceramente, o erro sai mais barato. Você errar num papel ou numa tela de computador é muito melhor do que você errar com uma folha de pagamento de 100 funcionários. Imagina só. Não sei quem já teve que lidar com uma folha de pagamento de 100 funcionários, eu nunca tive isso, mas deve ser uma responsabilidade gigante. É também uma linguagem entre o empreendedor e todos os seus parceiros, seus sócios, seus empregados, colaboradores, investidores, bancos, contadores, agências governamentais de fomento e financiamento. Todo mundo, uma hora, vai chegar para você, poxa, deixa eu ver seu business plan, seu sócio, se você quiser mais investidores, o seu contador, ele quer saber o que é o seu negócio, como é que ele funciona. Se você for pedir dinheiro, ele vai falar, tudo bem, eu posso abrir uma linha de crédito para você. Me manda aí seu business plan, seu plano de negócios. Então, resumindo, o plano de negócio deve ser feito com o objetivo de identificar oportunidades e ameaças, fatores externos também, suportar as decisões que o empreendedor deverá tomar para se tornar bem-sucedido. Então, você fez um plano, você tomou uma decisão, as pessoas estão em dúvida, você vai dizer para a gente, está aqui no plano, é isso mesmo que tem que ser feito. Não vai dar resultado dia por noite, mas uma hora vai. A gente está fazendo certo. Vamos continuar nesse rumo. Ele vai te dar esse suporte. Ele pode ser um instrumento que permite ao empreendedor condensar as informações que elas são obtidas no mercado, por exemplo. No plano de negócios tem um dos aspectos, é o aspecto dos concorrentes. Então tem lá, concorrente A, concorrente B, concorrente C. O que o concorrente A faz de bom? Como é que ele se comunica? O que ele faz mal feito? Concorrente B, o que ele faz de bom? Como ele se comunica? O que ele faz mal feito? Essas informações todas, elas são depois inseridas no plano de negócio. A descrição dos seus clientes. E aí, se por alguma aventura depois a gente pensar, poxa, mas será que foi por falta de reflexão de conhecimento do mercado? Não é. Porque ali você está mostrando que você investigou o mercado. É o objetivo de sensibilizar os parceiros investidores. Se você quiser ter dinheiro, gente, se você quer que alguém invista na sua ideia, você vai ter que mostrar para ele um plano. Não tem como. O cara não vai investir na sua ideia sem você ter um plano.
Então, vai ajudar a avaliar as divergências, as diversas influências ambientais e incidentes sobre o seu negócio, podendo, assim, minimizar o risco. Como a gente está falando de todas as partes interessadas, o ambiente interno e externo, é ali que você vai estar descrevendo tudo. Então, você vai conseguir avaliar qual é a influência que cada um vai ter sobre determinado aspecto do seu negócio. E aí, gente, agora a gente vai conversar um pouco sobre mitos sobre empreendedor. E eu te falo, tem muito mito. Mito 1. Empreendedores são natos, nascem para o sucesso. Será que isso é mito ou é verdade, gente? Vamos fazer essa reflexão. Gente, a realidade é a seguinte: enquanto a maioria dos empreendedores nasce com um certo nível de inteligência, e empreendedores de sucesso acumulam relevantes habilidades, experiências e contatos com o passar dos anos. Então, essa é a realidade. A capacidade de ter visão e perseguir oportunidades aprimora-se com o tempo. Então, mesmo que você nasça inteligente, com o tempo é que você vai conseguir acumular o conhecimento, que você vai ter experiência, vai ter mais habilidade, e aí você vai ser um melhor empreendedor. Mito 2. Empreendedores são jogadores que assumem riscos altíssimos. A realidade não é essa, gente. A realidade é que o empreendedor toma risco calculado. Ele evita o risco desnecessário. Na hora que ele vê que a situação está indo para um rumo que é muito arriscado, ele tira o time. Ali ele não vai ter controle, não vai conseguir botar em prática, ele vai sair fora. Uma coisa que ele faz muito é compartilhar o risco com os outros. Vamos dividir essa responsabilidade? Vamos botar mais gente para pensar nisso? E divide o risco em partes menores. Vamos fatiar esse risco aqui. Vamos pegar esse pedaço, vamos fazer aqui, esse pedaço a gente faz aqui, esse pedaço a gente faz aqui. Tudo isso para não correr risco muito alto, gente. Ninguém está afim de perder dinheiro, né? E no empreendedorismo, gente, errar é perder dinheiro. Desperdiçar é perder dinheiro, muita coisa é perder dinheiro. Mito 3. Os empreendedores são lobos solitários e não conseguem trabalhar em equipe. Gente, olha só. A realidade, a maioria dos empreendedores são ótimos líderes. Aliás, ele virou um grande empreendedor por ele ser um bom líder. Ninguém vira um bom empreendedor sem ser um bom líder. Você pode ser um chefe eficiente, eficaz, mas não seja um líder, né? Esse lobo solitário, esse é chefe. O empreendedor não. O empreendedor consegue trabalhar em equipe e liderar a equipe. Eles criam times, né? Ele consegue criar um time. E as pessoas se sacrificam por ele, pelo time. Porque sabe que isso é importante para o negócio, para o ambiente. E vão se dedicar para isso. Por isso que o empreendedor, ele consegue visualizar quem vai ajudá-lo, persuadir o cara a ajudá-lo, criar um time junto com outras pessoas talentosas e, ao mesmo tempo, conseguir liderá-las bem. Isso aí é a diferença do comportamento. Desenvolvem excelentes relacionamentos no trabalho com colegas, parceiros, clientes, fornecedores e muitos outros. O líder, ele inspira, ele move corações e mentes. Sejam de parceiros, fornecedores, clientes, de todos. Então, não é um cara sozinho, não é o lobo solitário, não é o cara que vai fazer tudo sozinho sem contar nada para ninguém. Muito diferente disso. E aí eu peguei um livro, que é o Empreendedorismo na Prática, né, com mitos e verdades. A gente vê, né? Experiência anterior no ramo
Ajuda é mito ou é verdade? É verdade, gente. Aí tem essa frase aqui, ó. Aprenda tudo o que puder sobre o negócio e jamais se lance em uma empreitada sem nenhuma experiência profissional no ramo pretendido. Isso foi um empresário do ramo de alimentos saudáveis. Como eu te disse, o cara do alimento, gente, é uma coisa fácil, porque alimento dá dinheiro. Sabe? Eu já vi margens de lucro em comida maravilhosas. Mas se você não tem uma experiência anterior, você cuidar de alimento é dureza. Não é fácil. É dureza. E aí, ter uma experiência anterior ajuda demais. Só dá certo ideias desenvolvidas em garagem. Não é verdade isso. Isso é um mito. Claro que temos excelentes ideias que surgiram em garagens. A questão da criatividade. A criatividade não é tudo, gente. Ainda mais no segmento da economia criativa. Eu já falei muito isso para o pessoal da economia criativa. O cara que é criativo nem sempre conquista. Mas o cara que é do corre, o cara que rala, o cara que realiza, o cara que faz, mesmo que ele não seja muito criativo, ele consegue. Porque a gente precisa ralar muito nesse negócio. Só a criatividade não é tudo. Relacionamento e network, verdade. É muito importante ter relacionamento e fazer network. E aí, como frase, minha rede de relacionamento sempre foi de vital importância na minha vida, desde os tempos de infância, quando eu nem mesmo sabia o que isso significava. É um empresário do ramo da publicidade. O que ele está dizendo aqui, ó, crie laços, estimule esses laços, seja uma pessoa que de fato as pessoas gostem. Pense, quando você morrer, o que você vai deixar de legado? O que as pessoas vão sentir sua falta ou não vão sentir sua falta? Se não sentirem sua falta nenhuma, você não deixou nada. O empresário, o empreendedor, ele quer deixar algo, ele quer deixar um legado. Sorte. Empreendedorismo é sorte. Mito, né? Uma frase. Após alguns meses e busca por oportunidades, consegui fechar meu primeiro contrato com uma rede de restaurantes, que chegava ao Brasil para um front light na parede de um prédio por um período de 2 anos. Então, ele conseguiu uma oportunidade imensa, mas não é porque foi sorte. Não é isso. Foi alguns meses buscando oportunidades. Uma outra coisa, planejamento. É importante? Não é? Verdade, gente. Muito verdade. Intuição é bom, mas você tem que usar a intuição junto com o planejamento. Tudo, a frase, né? Tudo foi acontecendo sem planejamento. Hoje, planejo mais e transpiro menos. É o que eu te falei. O japonês, ele planeja 70% e ele executa 30% do tempo dele. Aqui no Brasil, o que a gente faz? Planeja 30% e executa 70%. Você transpira muito mais, você faz muito mais coisa. E se você tivesse planejado, talvez não precisasse tanto. Empresário corre risco calculado. Verdade. Esse é o tipo de risco que o empresário tem que tentar, o calculado, o risco. Né? A frase, o gosto de empreender cobre os riscos envolvidos no processo decisório. O gosto de empreender cobre os riscos envolvidos no processo decisório. Vai ganhar muito dinheiro. Igual o mito. Internet dá muito dinheiro. Vai para a internet, vira empresário da internet, que a internet está dando muito dinheiro. Isso é mito, gente. O que está dando muito dinheiro facilmente aí? Não tem. Honestamente, né? Desculpa. Esqueci de falar. Honestamente não tem. Então, a frase, o objetivo de ganhar dinheiro não era o principal. O principal era ser capaz de realizar e criar sementes importantes.
Você está vendo? O foco é atender bem o seu cliente. Atendendo bem o seu cliente, o resultado vai ser o lucro, vai ser o ganhar dinheiro. Mas isso não pode ser o foco. Ah, eu vou virar empresário que eu vou trabalhar menos. Bom, não sei aonde a pessoa ouviu falar sobre isso, mas o empreendedor ele trabalha muito mais. A frase ser o dono do negócio significa dedicação total ao sucesso da empresa. Isso significa doar-se em tempo e trabalho, muitas vezes sacrificando a própria vida familiar. E isso é verdade, gente. Quem trabalha com risco sabe o tanto de vezes que a gente já teve que sacrificar a família porque a gente estava fazendo uma coisa que a gente acredita. E quando a gente é o dono do negócio, a gente acredita e às vezes precisa, né? Bom, vai ter que usar os próprios recursos, é verdade, você vai ter que usar. A frase, eu tinha um carro e um apartamento na Bahia. Vendi os dois, aluguei um apartamento em São Paulo e montei a loja. O seu dinheiro é mais barato do que o dinheiro do banco. Isso aí eu te garanto. Então, junte bastante dinheiro e consiga fazer. Ah, se tiver uma família empreendedora, ajuda, é verdade. Por quê? Uma família empreendedora, você está lidando com um comportamento empreendedor desde cedo. Isso ajuda. A frase, meu pai era proprietário de uma alfaiataria. Talvez inconscientemente ele tenha me influenciado. Você está dentro do ambiente de negócio, atendendo o cliente, servindo o cliente, ajuda. E se você começa isso desde cedo, melhor. Ah, o empreendedor nasce, é o empreendedor nato. É mito. Não é verdade. Por exemplo, a frase, eu me inspirei em Antônio Emílio de Moraes. Tenho vontade de conhecê-lo pessoalmente. Um cara do ramo de paisagismo de sucesso se inspirou em outro. Ele não nasceu daquele jeito, ele se inspirou. Ter sócios não é bom. Isso é um mito, gente. Ah, é maravilhoso ter sócios. Também não é verdade, é um mito. Mas sócios são essenciais e, principalmente, eles se complementam. A sociedade por complementariedade. Ah, eu sou bom em relações humanas. O outro lá é muito bom em tecnologia. Ah, eu sou bom em marketing. O outro lá é muito bom em engenharia. Ah, eu sou bom no atendimento, em vendas. O outro é muito bom em gestão financeira. Você entende? Essa complementariedade. A frase, sem sócio, seria inviável uma pequena empresa com recursos limitados poder atingir seus objetivos, disse um empreendedor do ramo imobiliário. Então, o que elas buscam, no fim das contas? Realização de sonhos. É isso que o empreendedor tem, é um sonho. Ele não quer só ganhar dinheiro, ele quer realizar, ele quer entregar algo. A frase, empreender é ter uma visão e ir atrás dela sem medir esforços. É uma realização de vida, disse o empresário do conglomerado industrial. E aí, gente, a gente chega ao final do nosso curso. Cadê a janela aqui? Vou aparecer aqui. Chegamos ao final, espero que vocês tenham gostado, gente. É sempre um prazer dar aula de empreendedorismo, tentar mostrar para vocês paixões, vontades, sonhos e desejos e saber que é isso que vai mudar o mundo, gente. E se a gente tem propósito muito bem definido, a gente vai contribuir para esse sucesso. Agradeço demais a participação de vocês, ao LabFaz e a toda a comunidade aí. Obrigado, qualquer coisa, estou às ordens. Muito grato, Guilherme. É um material assim para ver e rever, assim, são muitos elementos, né? Tentei ir anotando algumas coisas aqui, mas acho que vale a pena ir olhando depois e fazer um pequeno manual. Mas muito grato, Guilherme. Muito grato aí pela sua participação, querido. Tá certo? Precisando, gente, qualquer coisa, se quiser pedir no WhatsApp, pede no WhatsApp pessoal. Eu estou aqui para tirar dúvidas e
Travou aí? Travou e voltou agora. Então, precisando, peguem meu celular com o pessoal. Eu estou às ordens. Quem quiser tirar dúvidas depois, o pessoal da Lab Faz tem os meus contatos. Aguardo qualquer coisa aí. Estamos aí, contando com vocês. Muito grato, Guilherme. Até a próxima. Beijo para todos e todas.